Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cat e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro Little White, do Robert Galbraith. Little White é o quarto volume da série Cormoran Strike. Esse volume aqui ainda não foi publicado aqui no Brasil, ele vai ser publicado agora em 2019, mas eu tava muito ansiosa porque eu adoro essa série, então assim que ele saiu eu quis ler ele em inglês mesmo, quis tentar fazer a leitura. E é um pouquinho impossível pra mim falar desse livro sem comentar sobre os livros anteriores, principalmente sobre o último, né, o final do último livro. Então se você ainda não leu a série, que tem 13 livros antes desse aqui, eu não recomendo que você assista essa resenha, ok? Se você já leu e tá interessado em saber um pouquinho mais sobre esse livro, sem spoilers, pode continuar. Esse livro aqui, ele vai começar exatamente onde o livro anterior parou, que é no casamento da Robin com o Matthew. E naquele final, quando ela falou sim pro Matthew, na verdade ela estava olhando pro Strike. Então a gente ficou com aquela ideia de que na verdade ela falou sim pro Strike, não pro marido dela, né? Ficou essa coisa pairando no ar. E nesse livro aqui a gente vai ter o segmento, né, dessa cena e do casamento. Então, a gente descobre que o casamento tá indo de mal a pior. A Robin e o Matthew estão brigados no próprio casamento. Ela descobre uma coisa, aliás, que faz com que ela fique mais brava ainda com ele. E o Strike tá ali no meio daquela cena, meio que o que eu estou fazendo aqui, né? Porque ele ainda não compreende muito bem o que ele sente pela Robin, mas ele sabe que ele sente alguma coisa. E depois dessa cena toda do casamento, a J.K. Rowling vai fazer um negócio que ela adora e que eu não curto muito, mas o que eu vou fazer, né? Ela que escreve, eu não posso escolher. Ela vai pular no tempo, ela vai avançar 1 ano dentro da história, depois da cena do casamento. Exato. Convivam com isso. Então a gente vai se encontrar de novo com a Robin e o Strike 1 ano depois do casamento dela com o Matthew e vai descobrir como as coisas estão. Quando a história propriamente dita começa, né, 1 ano depois, a Robin e o Strike estão trabalhando juntos, né, continuam trabalhando, e a gente vai descobrir, por exemplo, que o casamento dela e do Matthew continua indo de mal a pior, né, a questão de passagem de 1 ano não melhorou as coisas entre eles dois. A Robin também está sofrendo de estresse pós-traumático, porque no final do livro anterior ela passa por uma situação de perigo extremo, de quase morte. E o Strike tá naquela de que ele não sabe muito bem ainda o que ele sente pela Robin, o que ele pode sentir por ela e o que ele não pode, porque ela está casada. E na cabeça dele, ela tá vivendo feliz pra sempre, então ele não quer se meter. A questão do mistério do livro, né, já que é um livro policial, vai ser o seguinte. O Strike está no seu escritório quando ele recebe essa visita de um garoto chamado Billy, que aparenta ter transtornos mentais, e o Billy fala pra ele que quando ele era criança ele viu uma menina ser enterrada no quintal da casa dele. E só que como ele parece não estar muito bem da cabeça, o Strike não sabe muito se ele acredita no rapaz ou não, ele meio que deixa a história de lado. Passado isso, o Strike meio que deixa essa questão de lado, ele vai receber uma proposta de trabalho de um ministro britânico que está sendo chantageado. Então ele contrata o trabalho do Strike para que o Strike descubra como, onde e por que ele está sendo chantageado, quem, ele precisa descobrir essas informações. E vai chegar um momento em que o Strike vai perceber que talvez a investigação do ministro tenha alguma coisa a ver com aquele rapaz que procurou ele no escritório dias antes e falou que na infância tinha visto uma menina sendo morta e enterrada no quintal dele. Eu vou soltar um pouquinho esse livro, porque, gente, isso aqui é um calhamaço de 650 páginas, tá um pouquinho pesado, e eu vou continuar falando com vocês sem ele na mão, tá? Agora, algumas questões sobre a história em si. Esse livro, ele tem um teor político maior que os anteriores, porque ele vai se passar durante as Olimpíadas de Londres de 2012, então ele vai falar muito sobre essa questão do esporte, da política, da questão da corrupção por trás, né, desses eventos. É também um livro que ele vai falar sobre essa questão do relacionamento dos personagens, né? Tanto da Robin com o Matthew, que é uma questão que ela precisa resolver, quanto do Strike, que ele tem uma namorada nesse livro, mas como todos os relacionamentos dele não tá dando muito certo. E tem a questão da Charlotte, e é uma questão pendente na vida dele, essa ex-namorada. A Robin é um personagem que teve um desenvolvimento nesse livro fantástico, aliás, ela tem tido um desenvolvimento incrível desde o primeiro livro, mas nesse livro aqui é ainda maior. Ela é um personagem, é o meu personagem favorito do livro, na verdade, eu acho ela maravilhosa. E no fim das contas, eu dei pra esse livro 4,5 estrelas. Faltou assim um pouquinho pra ele receber 5 estrelas. E esse pouquinho que faltou foi porque, na minha opinião, tá? Questão pessoal mesmo. Em alguns momentos, o plot, ele é um plot longo, são muitas e muitas cenas, é um livro comprido, tem muita coisa acontecendo, e em alguns momentos eu pensei que algumas daquelas cenas realmente não dariam em nada.
né? O desenvolvimento de alguns plots ali foi acontecendo e lá no final talvez, né, eles não fossem assim tão necessários, a meu ver, na minha opinião. Né, eu sei que muita gente amou e pra mim foi um pouquinho cansativo, um pouquinho lento de acompanhar algumas cenas, mas tirando isso, é um livro bem interessante, é o livro favorito da J.K. Rowling dentro da série, ela mesma falou isso, então é um livro que tenho certeza vai agradar muitas pessoas, e eu acho que o maior trunfo dele é realmente tratar da Robin, né, desenvolver mais o personagem e tornar tanto ela quanto o Strike mais íntimos, mais próximos ao longo da história. No início, eles vão estar, de certa forma, um pouco separados, até porque eles não sabem muito bem como lidar um com o outro, agora que eles meio que sabem que o outro sente alguma coisa e tal. Então, eles começam um pouquinho separados e ao longo da história eles vão se aproximando mais. Então é isso, agora eu vou esperar a tradução chegar aqui no Brasil, porque eu também quero ler. E também tô ansiosa porque já existe a série da BBC sobre os livros e agora vai sair a nova temporada baseada em Little White. Então eu tô bem ansiosa porque a série tá maravilhosa. Então é isso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre Little White. E é isso, beijão e a gente se vê no próximo vídeo.